Olá pessoal, trago hoje mais um vídeo e hoje estarei mostrando, utilizando uma técnica de gravação diferente, dublagem, assim como um microfone novo, que eu comprei, as colônias ferroviárias que tem na região norte do Paraná, que compreende entre as cidades de Paysandu até Londrina, mais conhecido como Metrópole Paraná Norte ou Norte Pé Vermelho do Paraná, né? Bom, eu primeiro vou explicar o que é colônia ferroviária. Colônia ferroviária são um conjunto de casas, casas pequenas, mas parecido como conjuntos habitacionais, que é destinado, à moradia temporária, muitas vezes, de trabalhadores das ferrovias, certo? E elas foram mais úteis no passado, quando estava acontecendo a colonização, especialmente no norte paranaense. Hoje elas não são muito mais tão utilizadas quanto antigamente, mas ainda existem, né? E muitas das colônias ferroviárias que existiram no passado, elas ainda têm moradores hoje em dia, mas eles não trabalham mais na ferrovia, são simplesmente moradores que compraram, depois que elas deixaram de ser úteis assim para a ferrovia, né? Os moradores normais compraram e então lá ficaram. Então o vídeo de hoje vai ter o objetivo de mostrar algumas, que existiram ou existem nessa região. Vamos começar então. Começando com uma colônia ferroviária, que é usada aqui em Maringá ainda. Eu não sei se é por trabalhadores ferroviários ainda, mas ela é a mais recente construída na cidade. E como vocês podem ver, elas ficam numa área industrial, da cidade, bem do lado da via férrea mesmo, do novo pátio ferroviário, construído mais ou menos nos anos 90, né? E você vê que são várias casas juntinhas, umas perto da outra, né? E que se você entrar no Street View, você vai acabar vendo, como elas são na imagem, né? Então você vê aí, muitas casas, provavelmente moradores que nem são mais da ferrovia já moram aí, muitas estão pintadas, diferentes do padrão original. E antes dessa colônia, existiu uma bem no centro de Maringá que vai estar mostrando uma imagem aí na tela, porque é um tempo muito antigo, nem a imagem mais antiga do Google Earth vai pegar, foi a primeira colônia ferroviária de Maringá e ela era simplesmente gigantesca, porque Maringá já era uma cidade grande já. Essa daí, ela já está no padrão antigo da RVP-SC, a Rede de Viação Paraná-Santa Catarina, que antecedeu, a Rede Ferroviária Federal na região. Você vê que essas casas aí elas são bem pequenas, tem até essas imagens aí, e elas são no estilo antigo mesmo, tá? Da RVP-SC, construídas durante a época da colonização, do norte paranaense pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, que mais tarde se tornou a Companhia de Melhoramentos Norte do Paraná. Mas aí para exemplificar o vídeo, eu fiz alguns desenhos do padrão, O padrão das casas da RVPSC era mais ou menos desse jeito aí que se mostra na tela nesse exato momento. Várias das cidades, você vai ver que as casas são desse jeito. E esse daí é o formato da vila. Você vê que são várias casinhas, um conjunto pequeno mais ou menos assim de casas, bem próximo da via férrea mesmo, que era para o trabalhador pegar direto ali mesmo o trem e seguir a serviço, da colonização, Aí você vê ali na legenda, tem a casa, em vermelho, a via férrea que é o traço preto e às vezes, tinha uma rua também, às vezes estrada de terra, que ficava bem na frente da casa, Eu vou mostrar alguns exemplos aí. Mas continuando então o vídeo, depois, teve uma outra colônia aqui em Maringá, perto da rua Arlindo Planas, que ela foi meio que uma colônia provisória, mais ou menos. Parece que ela já foi construída já na época da Rede Ferroviária Federal. Você vê que as casas são um pouco mais alongadas, e elas estão demolidas hoje em dia. Mas então, indo para Paysandu, não está na imagem, mas vocês vão ver uma colônia semelhante àquela que eu mostrei no desenho, que vai estar na imagem aí na tela. A imagem mais antiga do Google Earth não pega, eu tive que pegar uma imagem antiga mesmo. Então se você ver o vídeo aí, a foto aí, você vai ver que é exatamente o que eu desenhei ali atrás, só que às vezes, a estrada que ligava as casas, elas passavam atrás delas e não na frente, igual eu desenhei. Mas enfim, essa daí foi uma das que existiram, construídas pela RVPSC,
mas posteriormente demolidas, né? Muitas prefeituras resolveram demolir. Paysandu é uma delas. Então, continuando aqui o vídeo, Sarandi também é uma cidade que teve uma colônia, né? E ela existe até hoje. São casas mais ou menos simples, né? Que são utilizadas hoje em dia, né, por moradores locais mesmo. Geralmente parcelas mais pobres assim, que ocupam essas casas, né? Ou compram. Mas então, aí você vê que muitas delas foram transformadas, né? Foram bem modificadas, essa daí está no padrão bem antigo. Só que nessa imagem do Street View, né, elas estão de costas, mas elas são do mesmo padrão da RVPSC. Se você ver direito, você vai ver que elas estão de costas mesmo. Aí, né, Marialva, né, próxima cidade, também tem no mesmo padrão, né? Você vê aí várias casas alinhadas umas com as outras. E se você pegar o Street View, você vai perceber exatamente aquele padrão lá. Casas simples, né, pequenas, com alguns ornamentos às vezes, né? Mas é isso daí. Mas então, seguindo para Mandaguari, né, a cidade vizinha a Marialva, você vai ver que também tem uma outra colônia pequena, que fica mais ou menos na região rural aqui. E esses anos atrás aí teve problema com mosquitos por causa dessa lagoa aí na frente. Mas o Street View ele não alcança, né, esse lugar, mas dá pra ver claramente que é daquele mesmo padrão. E no centro da cidade também tem algumas casas que inclusive hoje em dia se encontram totalmente abandonadas. Essa imagem aí é de 2011 e eu estou mostrando elas meio que fora de sequência, porque eu esqueci de gravar na imagem de tela essas casas aí, mas essa imagem aí, elas estão bem no centro de Mandaguari e hoje em dia estão totalmente abandonadas, ninguém mais mora nelas. Mas então, seguindo para o próximo conjunto, fiquei em Cambira, naquele mesmo padrão, e várias casas alinhadas, né? E essa daí a rua passa exatamente entre a via férrea e as casas, conforme vocês veem na imagem. A de Mandaguari é assim também, aquela lá que eu não pude mostrar, né? Mas é a mesma coisa. E é bem interessante, né? Porque o trem passa bem na frente da casa. Eu já passei aí, já fui aí pessoalmente nesse lugar. E é isso daí. Agora vamos para a próxima, que fica em Pirapó, no distrito de Apucarana. Parece que demoliram ou construíram poucas casas, né? Na verdade. E porque só tem duas. E se transformou hoje em dia no Museu do Café. São essas duas casinhas aí. Hoje em dia elas pertencem ao Museu do Café. Estão bem preservadas, né? Estão até bem pintadinhas mesmo. E ali do outro lado fica a estação de trem, que eu já gravei alguns vídeos pro meu canal, né? O trem passando em Pirapó. Mas é isso aí, vamos para a próxima então, né? Bom, a próxima então, né? Ela fica próximo de Apucarana, na zona rural da cidade. Uma área que hoje em dia está sendo loteada, né? Aí você vê aí o mesmo conjunto. A rua também passa no meio igual Cambira. Só que o Street View ele não pega exatamente a rua da frente, né? É muito apertado. Mas ela pega as ruas vizinhas, né? Ela vai ficar Apucarana, lá onde eu apontei, né? E aí é uma estrada de terra bem simples mesmo, que entra lá no conjunto de casas. Só que um destaque é que a via férrea ela fica um pouco mais elevada, ela não fica no nível da rua, sabe? Se você ver aqui direito, nessa imagem de satélite inclusive o trem está passando bem na frente. Mas aí ó, você vê que a via férrea ela tá um pouco mais elevada e são aquelas casinhas naquele padrão lá, né? Daquele jeito, moradores comuns hoje em dia morando nesses lugares aí. Eu não consegui identificar mais Apucarana, então vou para Arapongas aqui, que eu não tenho total certeza, mas se você ir na imagem de 2005 no Google Earth Pro, né, você vai ver uma fileira assim de casas mais ou menos, que lembra bastante esse conjunto também, exatamente isso daí que está mostrando na imagem. Só que por ser muito antigo, eu não tenho registros. Parece que tinha até um triângulo ferroviário ali, se vocês perceberem melhor. Mas hoje em dia não sobrou nada, tem uma espécie de restaurante ali, parece, construído, e uma pequena casinha ali, que eu não sei se está relacionado a isso, mas muito provavelmente não. Mas muito provavelmente, né, isso aí foi uma colônia ferroviária no passado, desse terreno aí. Indo para a próxima, né, na cidade de Rolândia. Não, Rolândia eu não identifiquei. A última então que eu consegui identificar foi em Londrina, próximo já passando do pátio ferroviário da cidade. Você vê aí um conjunto também que eu suspeito que já foi uma colônia de ferroviária no passado, né? Embora tem bastante casas pequenas nessa região aí da cidade. Mas é isso aí, você vê esse padrão aí. Eu não tenho total certeza, mas
há chances de ser uma antiga colônia, né? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, né? Como eu disse, muitas cidades, né, muitas prefeituras resolveram demolir essas vilas de ferroviários aí, né? Porque elas se tornaram inúteis assim com o tempo. É que no começo da história, né, elas serviam mais ou menos para os desbravadores da região, né, ficarem assentados enquanto a via férrea ia avançando, né? Porque aqui na nossa região era muita floresta, aí precisava de bastante mão de obra assim para cortar as árvores, né, para passar a ferrovia. Aí eles ficavam nessas colônias aí também, assim como os próprios operários, né, os próprios trabalhadores da ferrovia. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.